Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rica Box. Meu nome é Ricardo e hoje eu vou falar um pouco sobre essa obra aqui, sobre esse mangá do Osamu Tezuka, Recado a Adolf. São 2 volumes, né? Eu já acabei a leitura dos 2 e vou fazer uma breve resenha aqui para mostrar do que se trata essa obra. São aqui, deixa eu dar uma olhada, são aqui mais de 1000 páginas de mangá, né? E assim para vocês verem que foi uma leitura rápida. Mangá, geralmente o mangá ele é uma leitura um pouco mais acelerada, né? Mas eu me espantei com essa aqui, porque com a quantidade de páginas que tinha cada volume, eu acho que eu li rápido demais isso aqui. Eu imaginava que ia ser uma coisa assim mais demorada, né? E a leitura ela flui legal porque é uma baita obra, né? O Osamu Tezuka aqui relata aqui a Segunda Guerra, né? É vista pelos olhos dos japoneses, né? O tema central aqui são os nazistas, né? Adolf Hitler. Esse é o tema central dessa HQ. E a gente faz assim uma visão do nazismo, da Segunda Guerra, e você vai lendo, né? Eu gosto muito de ler a respeito disso, né? Tem alguns livros que eu já li, até HQs que trazem esse assunto também. E nessa visão aqui do Osamu Tezuka, ela, apesar de ela relatar com uma certa precisão, é lógico que deve ter aqui alguma coisa mais fictícia, né? Alguma coisa mais fantasiosa, acredito, é claro que deva ter, porque geralmente o quadrinho ele não necessariamente, mas ele principalmente obras assim mais no estilo cartunesco, como é o caso, né, da arte do mangá aqui do Osamu. Ele, apesar disso tudo, ele é um assunto pesado, né? Ele é um assunto pesado, mas você consegue ler isso aqui com uma certa tranquilidade, mesmo num assunto pesado como esse. Talvez até pelo modo como ele faça os desenhos, né? Fica uma coisa assim, apesar de um assunto sério, um assunto pesado, ele consegue tornar mais leve, até através da própria arte dele, né? Eu vou falar mais sobre isso aqui e mostrar um pouco da arte, né? E aí a gente vai ver que a história, é por isso que eu digo, né? A história, ela é contada, né? Talvez o primeiro cara que escreveu sobre a Segunda Guerra, talvez o primeiro cara que escreveu sobre o nazismo, né? A gente tem que ver que às vezes na história uma mudança de vírgula muda todo o contexto da coisa, né? O nazismo foi algo que a gente não quer ver nunca mais na humanidade, né? E eu não sei se a gente não vai ver isso nunca mais, porque o mundo, a gente vai vendo as coisas e vendo que o mundo caminha, né? A trajetória é meio perigosa, né? A gente vê tudo que está acontecendo. E são coisas que, na teoria, a gente não precisava mais disso, né? Dessas coisas. Mas é um assunto que é legal a gente se informar sobre isso, a gente ler as coisas, né? Do que aconteceu do nosso passado, né? E a gente vai ver aqui que os judeus, lógico, foi o povo que mais sofreu na mão do nazismo, né? Foi o povo que mais sofreu com essa Segunda Grande Guerra, mas também, né, até mesmo quem era, a gente vai ver aqui que até mesmo quem era, fazia parte dos aliados aos nazistas, né, que é o caso do Japão, até mesmo eles, a gente vai ver o que sofreu esse povo, né? Você vê o que uma guerra traz, né? Ela traz sofrimento para heróis e vilões, traz sofrimento para os dois, né? Mas a gente vai ver aqui, fazer uma resenha rápida e mostrar um pouco da arte aqui de Recado a Adolf.
Ricardo Adolph é uma publicação da Pipoca Nanquim, né? Saiu em 2 volumes. Isso aqui já saiu há algum tempo, né? Eu já comprei também, já faz um bom tempo, mas só agora eu fui ler. Ela vem com uma sobrecapa, né? Ela vem com uma sobrecapa. Esse é o volume 1. Esse é o volume 1, né? Esse é o volume 1. Ela vem capa e sobrecapa, né? São 609 páginas esse primeiro volume, o outro também, que eles são iguais, né? Então são mais de 1.200 páginas de mangá, né? Aqui a sobrecapa dele, né? A sobrecapa do volume 1 e a sobrecapa do volume 2. Aqui é a sobrecapa do volume 2. E aqui o segundo volume da série. Vou mostrar aqui um pouco da arte e a gente faz uma resenha breve disso aqui. Isso aí. Bom, vamos lá. O primeiro volume de Ricardo Adolph traz aqui, a gente vê aqui na capa esse rapaz aqui, Sohei Tauge, ou Sohei Tauge, a pronúncia eu já não sei direito, mas acredito que seja Sohei Tauge o nome dele. Ele é um japonês, tá? Como esse volume ele é grande para a gente manusear aqui, para mostrar a arte, tem que ser com certo cuidado, porque o bicho é parrudo, né? Sohei Tauge, ele é um jornalista que está cobrindo as Olimpíadas de Berlim. Ele é um cara que foi atleta no país dele, no Japão, na época da universidade, né? E ele vai trabalhar para um jornal e vai fazer a cobertura das Olimpíadas de Berlim. Ou seja, ele já chega na Alemanha com o nazismo já começando a botar as manguinhas de fora, né? E ele tem um irmão dele que mora lá na Alemanha, e durante a Olimpíada esse irmão dele faz uma ligação, né, para ele, e o irmão dele dizendo que precisa conversar com ele urgentemente, que tem uma coisa muito importante para dizer para ele. Ele tem um documento ligado ao nazismo, né? Esse documento é ligado ao nazismo, a Adolf Hitler, né? E que esse documento pode mudar toda a história do que está ocorrendo, né? Porque já aqui todo mundo já começa a ver que o nazismo está botando colocando já as ideias dele, e todo mundo já está pressentindo as encrencas que vão vir, né? Então só que o irmão dele tá durante a Olimpíada, o irmão dele não consegue entender direito que está sendo falado para ele, né? Ele está lá no meio da redação do jornal e uma barulheira toda, ele não entende direito, mas o irmão fala que marca um horário com ele e fala para ele não faltar a esse encontro em hipótese alguma, né? Mas ele não falta, mas ele atrasa. E a hora que ele chega no encontro, ele vê o irmão dele morto, né? E esse irmão dele vem um resgate para buscar o corpo, mas esse resgate leva o corpo do irmão embora, e ele vai para o hospital depois à procura do irmão e não encontra o corpo mais do irmão, não sabe para onde foi. Aí começa toda a encrenca para a vida desse rapaz aqui, Sohei Tauge. Dessa primeira página até o final do mangá, a vida desse cara, ela vira de cabeça para baixo, e ele vai pastar muito a respeito disso aqui. Tudo envolvendo esse documento, né? Tudo envolvendo esse documento que
que o irmão queria passar para ele. Bom, a história, no caso, ela tem esse protagonista, o Sol Reitaud, mas ela é falada sobre três figuras aqui, as três figuras aqui chamadas Adolf. Adolf Hitler é uma delas, e os outros dois são dois garotos, um chamado Adolf Camus e o outro chamado Adolf Kaufmann. Adolf Kaufmann é filho de um alemão com uma japonesa, eles moram no Japão. O pai dele é um diplomata alemão, né, ligado ao nazismo, nazista de corpo e alma, né? E o outro garoto, o Adolf Camus, ele é judeu. Ele é filho de dois alemães que moram também no Japão. E o pai dele é um padeiro, né? E os dois garotos fazem uma amizade muito forte, né? Mas o pai do Adolf Kaufmann, o diplomata alemão lá, lógico, é extremamente contra o filho ter uma amizade, ser amigo de um judeu, né? E também, por contrapartida, os pais do Adolf Camus, eles não proíbem o garoto, né? Mas eles também não gostam da ideia do filho ser amigo de um garoto, filho de um nazista, né? E esses três Adolfs, a história deles o destino vai entrelaçar o caminho desses três Adolfs: Adolf Hitler, Adolf Camus e o Adolf Kaufmann, né? Assim, para não soltar muito spoiler, né? O Adolf Kaufmann, ele vai ser mandado para uma escola alemã, né? Ou seja, uma escola nazista, né? Aqui fala o nome da escola, mas sinceramente eu não sei nem pronunciar isso aqui. Sei lá. É uma escola que forma oficiais para o nazismo, né? E o garoto, ele não entende, nada sobre essa história de nazismo. Ele não entende porque que ele tem que ter raiva do amigo dele que é judeu. O garoto, ele é completamente inocente nisso, né? Pureza total. Mas vai ter acontecimentos aqui que não vai ter como impedir desse menino ir para essa escola nazista. E é aquilo que a gente fala, né? O garoto chega lá de um jeito e ele vai sair um tremendo de um nazista dessa escola, né? Um dos mais violentos, um dos mais cruéis nazistas. Você vê o que pode ser feito na cabeça de um jovem, né? As mudanças, né? Como se fosse uma lavagem cerebral mesmo, né? E isso aqui se mostra aqui na fantasia de Osamu Tezuka, mas se a gente trazer para os dias atuais, né? O que a TV, o que as mídias, o que elas podem causar de mal, né? Para um jovem, e até às vezes até para pessoas mais velhas também, né? Nós somos influenciáveis, né? Em todos os sentidos, né? A gente tem que tentar realmente prezar por ser dono dos nossos pensamentos, né? Essa é o grande segredo da coisa. E o Adolf Camus, ele continua no Japão, o outro vai para a Alemanha, se torna um nazista ferrenho. E muita coisa que vai acontecer, que se a gente começar a falar tudo aqui, não vai soltar muito spoiler, né? Então, é só uma breve resenha, porque esses dois garotos, eles vão se encontrar no futuro novamente, já adultos, e já com a cabeça completamente mudada, né? O garoto que é judeu, ele também entra para as batalhas, né? Ele também ele também sofre até uma obsessão, né? Por guerras e por essas coisas mais, né? Lógico que defendendo o lado dele, né?
E o outro, porra, o outro... a própria mãe não reconhece mais o filho que teve. Aquele garoto que não queria ir de jeito nenhum para a Alemanha, né? Mas foi obrigado a isso, né? Pelos pais, né? Pelos pais não, pelo pai, né? A mãe nem tanto. E o garoto se transforma num verdadeiro monstro, né? E as coisas vão acontecer aqui. E nesse meio interim, né? Nesse entrelaçamento da vida dos 3 Adolfs aqui, nesse interim está o rei Tauge lá, no meio dessa confusão toda, né? E é um dos caras que mais sofre aqui, cara. O cara, na realidade, através do irmão que morreu, e para honrar o nome do irmão, descobrir tudo que aconteceu com o irmão, guardar o segredo do irmão sobre o tal documento, né? Cara, ele joga a vida dele praticamente pela janela, né? Ele vai sofrer bastante nessa história aqui, né? Talvez o cara que menos tivesse a ver com tudo isso. É isso aí. Recado a Adolf. Uma das coisas interessantes dessa obra aqui do Osamu Tezuka é que ele traz uma cronologia. A cada capítulo, ele coloca aqui uma cronologia e data o ano em que os acontecimentos estavam ocorrendo, né? Então aqui, por exemplo, cronologia, ele faz isso, né? Ele coloca aqui, cronologia de 1937, o ano 12 da era Showa. Aí ele coloca a data, por exemplo, ele coloca aqui a data. 4/1, roubo de 58 escamas de ouro das estátuas de peixe sagrado que enfeita o castelo de Nagoya durante a sua reforma. 10/2, proposta de formação de frente unida pelo Partido Comunista da China. Ele vai datando os acontecimentos que vão ocorrendo em toda essa época da guerra, né? E conforme esses acontecimentos são ligados mesmo à guerra, ele faz ele coloca não sei se dá para ver aqui, ele coloca um borrão aqui em cima da data, né? Aí 11/2, criação do prêmio Ordem da Cultura, entre parênteses, primeira premiação de 28 de abril. Ele vai colocando tudo que está acontecendo no Japão. E a hora que ele coloca em negrito aqui a data, é ligado à guerra, né? Então, dia 26/4, Guernica, na Espanha... Guernica? Acho que é isso. Guernica, na Espanha, sofre bombardeio aéreo do exército alemão. Então, as coisas já estão acontecendo, né? E como o Japão é aliado dos nazistas, a coisa vai estourar neles também, né? E aí a gente sabe tudo o que aconteceu lá, né? Bomba atômica e tudo mais, né? E é realmente uma obra bem bacana isso aqui. E eu engraçado que eu li isso aqui, como eu já falei aqui, eu sou espírita, né? E quando eu terminei de fazer a leitura disso aqui, me veio umas coisas assim na cabeça, né? E eu peguei um pedaço de papel e uma caneta e fiz tipo uma grafia aqui, né? E gozado, cara, eu vou até ler aqui para vocês, porque eu achei interessante isso aqui, que me veio, né? E eu não sei se isso aqui me veio de algum soldado soviético, de algum soldado alemão, de algum soldado japonês, ou veio de lugar nenhum, veio só da minha caraminhola maluca mesmo. E eu coloquei aqui, manda um recado pro Adolf. Manda um recado pro Adolf. Novo Messias, raça superior, quanta bobagem. Aqui faz frio, o rosto endurece e a ponta da língua congela. Ainda ouço as canções de Wagner. Sonho com a arca da aliança, o destino e a ponta da sua lança. Aguardo o alvorecer dos magos, mas na verdade não me importo. Quero só uma xícara de chá quente, um cobertor e uma noite de sono. Ah, esse pequeno palhaço louco, uma trindade profana, uma cama de campanha, o advogado do diabo. O poder da palavra, um líder e sua fé. Adolf, no seu país das maravilhas, sem espantalhos, sem homens de lata, sem estradas douradas, somente dor e muitas mortes empilhadas. Achei legal isso aqui. Veio
veio para mim assim e eu escrevi. Fiz essa grafiazinha aqui. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não for inscrito aqui no canal, se inscreve, se inscreva lá, dê essa força aí pra gente, né? Para o trabalho aqui que a gente está fazendo, né? O like também é bem-vindo. E tem o sininho lá que se você clicar lá, ele vai te notificar cada vez que sair vídeo novo. Vamos ver até onde a gente vai com isso aqui, né? Tenham um bom fim de semana a todos. Fiquem em paz.